Bom, gente, boa noite. Então vamos lá, né? Como foi decidido pela maioria, nós vamos ter aula normal e nossa prova fica para o dia 17. Mas a gente não tem como mudar a terceira prova, hein? Então vai ficar meio apertada a terceira unidade, apesar de que a gente vai dar aula hoje, quinta-feira, da terceira unidade, não altera o fluxo das aulas, mas vocês vão ter menos tempo para estudar, porque vocês não vão estudar para a terceira unidade já a partir de agora, com certeza. Mas vamos lá, né? Então, a gente vai ver, a partir de agora, a gente vai falar sobre análise dimensional e semelhança, né? Esse assunto, às vezes, muita gente acha que ele fica meio perdido aqui nessa parte da matéria de mecânica dos fluidos, mas é essa parte da matéria que apresenta os adimensionais, os grupos adimensionais e os números adimensionais, que nos apresentam o número de Reynolds, que é importantíssimo para descrever escoamento interno, escoamento externo, que é a fase final do curso de mecânica dos fluidos 1, tá certo? Então, vamos falar um pouco sobre análise dimensional hoje. Bom, em alguns problemas de interesse de mecânica dos fluidos, a resolução é bem difícil. Por exemplo, projetar veículos, né, seja aeronaves, seja submarinos, seja automóveis, eles requerem, além de uma solução analítica, né, também dados experimentais e até simular a semelhança entre modelos e protótipos, tá certo? Então, alguns estudos experimentais para reprodução fiel do fenômeno são muito caros. Por exemplo, cada vez que eu for lançar um novo avião, eu tenho que fazer um modelo, fazer um protótipo de um avião, testar, ver se dá certo. Deu errado, eu vou perder muito dinheiro em fazer esse protótipo, N protótipos, para poder lançar um avião de verdade. Então, eu tenho que fazer modelos, né? Testar em laboratórios modelos até chegar à possibilidade de fazer um protótipo de verdade. Né? A análise dimensional é essa ferramenta poderosa que pode estabelecer relações entre as variáveis de interesse do problema, racionalizar a abordagem experimental, reduzir drasticamente os custos de experimentação e possibilitar um aumento de escala do modelo até o protótipo, descartando variáveis até que não são importantes no meu estudo, certo? A homogeneidade dimensional ela é essencial para eu obter uma equação que seja relacionada entre o meu estudo e a minha grandeza, certo? É muito importante saber a diferença entre grandeza e variável ou dimensão e unidade, né? Quando eu falo em grandeza ou dimensão, tá certo? Eu estou falando em uma medida de uma quantidade física, sem falar em valores numéricos. Então, dimensão é comprimento, tá certo? Dimensão é área, dimensão é tempo, né? Dimensão é volume, dimensão é força, dimensão é velocidade, tá certo? Quando eu falo em unidade, né? É, aí sim eu estou falando em atribuir um número a essa dimensão. Então, o comprimento por si só é uma dimensão. Né? A unidade dessa dimensão pode ser metro, quilômetro, nanômetro, pés, côvados. Né? O côvado era o tamanho do estádio da arena, né? De uma cidade antigamente. Léguas, anos-luz e assim por diante. Tá certo? Existem grandezas primárias e grandezas derivadas, tá certo? As grandezas primárias ou básicas são aquelas grandezas que elas não precisam, não dependem de outras grandezas para serem definidas. Eu costumo dizer que uma grandeza primária é aquela que você define usando o próprio nome dela. Por exemplo, por que é que Renan é Renan? Porque Renan se chama Renan, tá certo? Essa é uma definição de algo primário. A gente arbitrariamente define.
A melhor forma de definir o que é comprimento é comprimento é comprimento. Metro é metro. Quilo é quilo. Essa é uma grandeza primária. Uma grandeza derivada é, por exemplo, força. Força é massa vezes aceleração. Né? Você claramente deriva. Para você definir força, você diz que força é derivado de massa vezes aceleração. Velocidade é comprimento dividido por tempo. Né? Então você claramente deriva de outras variáveis, de outras grandezas, certo? Existem, aqui no slide até está falando 7 grandezas primárias, mas na verdade existem 9 grandezas primárias, certo? Aqui no slide está falando 7, que são massa, no sistema internacional, quilos, comprimento, metro, tempo, segundo, corrente elétrica, ampere, temperatura, Kelvin, quantidade de matéria, mol, e quantidade de luz ou intensidade luminosa, candela. Certo? Além dessas 7, existe também o ângulo e o ângulo sólido para ângulos tridimensionais. Certo? São 9. Mas aqui tem 7. Aqui tem uma relação com as 7 que eu falei, está até trocado, duas aqui, quantidade de matéria e quantidade de luz. Mas aqui está no sistema internacional e sistema inglês. Tá? Massa, quilo no internacional e libra massa no sistema inglês. Comprimento, metro no SI e pé no sistema inglês. Tempo, segundo nos dois sistemas. Temperatura, Kelvin no sistema internacional e Rankine no sistema inglês. Corrente elétrica, ampere nos dois sistemas. Quantidade de luz e quantidade de matéria está trocada a posição aí. Quantidade de luz é candela e quantidade de matéria é mol nos dois sistemas, certo? Existe, além desses aí também, como eu falei, ângulo e ângulo sólido. O ângulo sólido, pouca gente até conhece, né? Até entre os professores, vocês vão ver que poucos conhecem, porque o ângulo sólido é muito específico para quem estuda radiação, tá? É muito específico mesmo. A homogeneidade dimensional ela é necessária para você descrever uma equação. A equação sem homogeneidade dimensional não tem validade física. Tá? Por exemplo, o Newton surgiu da necessidade de homogeneidade dimensional. O Newton, a grandeza Newton, surgiu da necessidade de você descrever que força é massa vezes aceleração. Como massa é quilograma e aceleração é metro por segundo ao quadrado, então, obrigatoriamente, o Newton tem que ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Certo? Por exemplo, velocidade é derivada do espaço pelo tempo. Como o espaço é comprimento e o tempo. Né? Então, comprimento por tempo. Aceleração é derivada da velocidade com o tempo. A derivada da velocidade já é comprimento por tempo. Derivando de novo por tempo, você vai ter comprimento por tempo ao quadrado. Certo? Então, a equação dimensional ela mostra uma relação das grandezas de base, dando origem às grandezas derivadas. Por exemplo, se eu quero determinar qual é a dimensão do produto R vezes T na equação de estado dos gases ideais, o que é que eu faço? P igual a ρRT. Eu isolo RT, trazendo a densidade para dividir a pressão. Vou ficar com RT igual a P sobre ρ. Só que P é força por unidade de área, F por L ao quadrado. E ρ está embaixo dividindo, é massa por comprimento ao cubo. Aí comprimento ao cubo fica em cima, né? Porque estava massa por L ao cubo embaixo. Então vai ficar ml sobre T ao quadrado sobre L ao quadrado vezes L ao cubo sobre M. Dividindo tudo, cancelando, vai ficar L ao quadrado por T ao quadrado. Essa é a unidade de R vezes T, certo? A homogeneidade dimensional ela é essencial para qualquer pessoa da área de exatas. Sem homogeneidade dimensional, você está escrevendo uma equação errada e, portanto, sem validade física, sem conceituação matemática. Aqui tem um exemplo, só para a gente ver aqui o seguinte. Ó, comprimento, tempo e massa são grandezas primárias. Veja que as dimensões delas são específicas. Certo? Todas as demais aí são dimensões, são grandezas
derivadas. Veja que até a frequência, que é só o inverso do tempo, mas ela já é derivada do tempo, tá certo? Todas as outras são derivadas. Aqui toda a listagem que vocês estão vendo é derivada, né? Veja um exemplo da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli aqui está escrita dividindo pela gravidade. V1 ao quadrado sobre 2G. V ao quadrado. L sobre T, tudo ao quadrado. Vai ficar L ao quadrado dividido por T ao quadrado. Esse T está maiúsculo, mas geralmente eu gosto de escrever o tempo minúsculo. 2G. G é gravidade. Gravidade é aceleração. É comprimento por tempo ao quadrado. Então vai ficar comprimento ao quadrado em cima dividido por comprimento embaixo. Sobra comprimento. Tempo ao quadrado dividido por tempo ao quadrado. Cancela os dois. Então essa parte de V1 ao quadrado sobre 2G vai sobrar comprimento. P sobre gama. P é pressão. M sobre LT ao quadrado. Gama é densidade vezes gravidade. Vai dar M sobre L ao quadrado, T ao quadrado. Vai sobrar embaixo da fração de baixo 1 sobre L. Isso passa para cima, L. E Z é a altura, L. Então a equação é toda escrita em L. Se eu tirar o G, né, escrever como a gente escreve V1 ao quadrado sobre 2, essa minha equação vai ter sempre a dimensão L ao quadrado sobre T ao quadrado. Quando a gente escreve que é a potência de uma bomba, por exemplo, em quilowatts, eu multiplico a equação por ρ vezes Q. Vai dar toda em quilowatts. Se eu quiser escrever H da bomba, eu tiver em quilowatts e quiser escrever ela no formato de V1 ao quadrado sobre 2, eu preciso dividir o H da bomba de quilowatts por ρ vezes Q, para aparecer em L ao quadrado por T ao quadrado. Então é muito importante que quando eu vou somar um termo numa equação, eu tenho que escrever na mesma dimensão dessa equação, para não estar escrevendo um equívoco, tá certo? É impossível somar coisas diferentes, com dimensões diferentes e obter algo concreto. É impossível somar maçã, com melancia e obter alguma coisa que não seja uma salada de fruta, certo? Por exemplo, para vocês terem uma ideia de como isso aqui é importante, aqui tem duas questões de um concurso da BR Distribuidora, né? Então, um concurso que seleciona pessoas, né? E simplesmente veja só o que você precisa saber para resolver essas duas questões de um mesmo concurso, são questões, inclusive, coladinhas, ó, 33 e 34 de um concurso de 2008 da BR Distribuidora. A equação A igual a BC a quarta D sobre EF mais DGH é dimensionalmente homogênea. Se A representa vazão mássica, B é pressão, C é comprimento, E é viscosidade absoluta ou dinâmica, F é comprimento e H é a área, as unidades de D e G do Sistema Internacional SI, respectivamente, são. Então, veja só, eu preciso, além de saber as dimensões de cada uma dessas variáveis que está aí, eu preciso saber relacionar essas dimensões. Colocar numa equação de forma homogênea. Primeira coisa que eu preciso saber é as dimensões de cada uma dessas grandezas. Então, vamos lá. Veja. A é vazão mássica, B é pressão e C é comprimento. A é vazão mássica, B é pressão, C é comprimento. Aí, E viscosidade absoluta, F é comprimento e H é área. F é comprimento, E viscosidade absoluta e H é área. Aí ele quer saber as unidades de D e G no Sistema Internacional. D e G no Sistema Internacional. E ele diz que a equação é A igual a BC a quarta D sobre EF, A igual a BC a quarta D sobre EF, mais DGH. Mais DGH. Certo? Então, veja só. Vazão mássica é quilo por segundo. Pressão é Newton por metro quadrado. Só que Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. O metro de cima dividido pelo metro quadrado de baixo vai sobrar um metro embaixo. Então, pressão é quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. C e F são dados em comprimento, metro.
E viscosidade é quilograma vezes metro por segundo. Área, metro quadrado. Certo? Perfeito. Veja, se a equação é A igual a BC a quarta sobre EF mais DGH, significa que a dimensão de A tem que ser igual à dimensão de BC a quarta D sobre EF e tem que ser igual à dimensão de DGH. Por quê? A soma das parcelas tem que ter a mesma dimensão. Então, a dimensão de A tem que ser igual à dimensão de BC a quarta D sobre EF e tem que ser igual à dimensão de DGH. Por que eu estou dizendo isso? Como eu não sei as dimensões de D e de G, não adianta eu usar a parcela DGH no primeiro momento, porque eu tenho duas incógnitas lá. Então, vou igualar a dimensão de A com a dimensão de BC a quarta D sobre EF para achar o valor de D. Depois eu vou usar a dimensão de A com a dimensão de DGH, já sabendo a de D, para achar a dimensão de G. Certo? Então, vamos lá. Ó, vou igualar a dimensão de A com a dimensão de BC a quarta D sobre EF. Né? Deixa eu ver se dá para visualizar tudo aqui. Quem é a dimensão de A? Quilograma por segundo. Está aqui. Certo? Quem é a dimensão de B? Quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo pegar só ele aqui. Quem é a dimensão de C? É M, só que está elevado à quarta. Então, metro à quarta. Quem é a dimensão de D? Eu não sei, é o que eu quero. Quem é a dimensão de E? Quilograma por metro segundo. E quem é a dimensão de F? Metro. Certo? Então, vou reescrever aqui, ó. Quilograma vezes metro à quarta, vezes metro vezes segundo, que está embaixo, vai passar para cima, vezes D. E a parte de baixo vai aparecer metro segundo ao quadrado, dividido por quilograma, vezes metro. Certo? Quilograma está em cima e embaixo, cancela. Segundo está em cima, embaixo está o quadrado. Então vai sumir o de cima e o de baixo aparece só segundo. Em cima tem metro a quinta, embaixo tem metro a segunda. Então vai sobrar metro ao cubo em cima. Tá certo? Então eu fico com quilograma por segundo em cima, ou na frente que é o A, e aqui metro ao cubo D sobre S. Segundo por segundo se cancela e o metro cúbico passa dividindo. Então, a dimensão de D será quilograma por metro cúbico. Agora que eu sei a dimensão de D, eu vou igualar A com DGH, certo? Está aqui, ó, A com DGH. A é quilograma por segundo, certo? DGH, D é quilograma por metro cúbico, G eu não sei e H é metro quadrado. Veja que quilograma G metro quadrado por metro cúbico. Esse metro quadrado soma e fica só metro embaixo. Quilograma por segundo, quilograma por metro. Quilograma cancela e o metro passa aqui para esse lado. Então, G vai ser metro por segundo. D é quilograma por metro cúbico, G é metro por segundo. Levando lá para o meu slide, letra B diz que quilograma por metro cúbico seria o D e G metro por segundo. Letra B é a resposta dessa minha questão 1. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Se tiverem dúvida, vocês apitam aí, senão eu vou continuar, tá certo? Questão 2. A questão 2 diz: a equação A igual a BCD ao cubo mais DEF é dimensionalmente homogênea. Se A é força, B é densidade ou massa específica, C é aceleração e F é velocidade, as unidades D e E do Sistema Internacional são, respectivamente. Então, A é força, B é densidade, C é aceleração e F é velocidade. A é força, B é densidade, C é aceleração e F é velocidade. Força é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, B quilograma por metro cúbico, C metro por segundo ao quadrado e F velocidade metro por segundo, certo? Aí ele diz que A é BCD ao cubo mais D é F. Mesma coisa.
A tem que ser igual a BCD ao cubo, em termos de dimensões, e tem que ser igual a DEF. Como eu não sei D e E, eu vou primeiro igualar A com BCD ao cubo, depois que eu achar D, eu igualo A com DEF. Tá certo? Então, eu vou igualar A com BCD ao cubo. Vamos lá. A, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí vem B, quilograma por metro cúbico. C, metro por segundo ao quadrado. D, ao cubo, certo? Veja que quilograma cancela com quilograma, segundo ao quadrado cancela com segundo ao quadrado, metro cancela com metro, metro cúbico passa para o outro lado, portanto, D vai ser igual a M, certo? Agora que eu sei que D é igual a M e A tem que ser igual a D é F, então eu vou dizer que D é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A, né? D, M, E, eu não sei, e F metros por segundo. Veja. Quilograma continua aqui. Segundo daqui cancela com um daqui, continua um segundo. E, um M cancela, o E vai ficar igual a quilograma por metro vezes segundo. Certo? Então eu tenho D igual a M e E quilograma por metro por segundo. Letra E é a resposta dessa questão 2. Ok? Quais são os objetivos da análise dimensional? Gerar parâmetros adimensionais que ajudem no projeto de experimentos que terão que ser realizados e no relatório de resultados experimentais obtidos. Obter as leis de escala para que o desempenho do protótipo possa ser visto ou previsto com base no desempenho do modelo. Prever as tendências das relações entre os parâmetros. Então, o objetivo da análise dimensional é eu pegar, em vez de eu fazer não sei quantos experimentos, para olhar cada variável uma por uma, é diminuir o número de experimentos, relacionar as variáveis entre si, gerar parâmetros adimensionais e, com esses parâmetros adimensionais, pegar um modelo, estudar o meu modelo e gerar qual será o comportamento do protótipo só estudando o modelo. Essa é a ideia da análise dimensional. O interesse é voltado para aspectos qualitativos do problema, como os parâmetros dependentes e independentes se relacionam ou até não interferem. Se é possível identificar os fatores envolvidos na situação física, a análise dimensional pode fornecer a relação entre eles. E o resultado da análise dimensional sobre um problema é uma equação relacionando a forma como os fatores físicos interagem. Certo? Por exemplo, imagine que eu tenho 3 esferas, 3 fluidos com 3 viscosidades e 3 densidades. Né? Se eu fosse fazer os experimentos pegando e fixando todas as variáveis e variando uma de cada vez, eu ia pegar, por exemplo, variar, fazer 3 experimentos com uma esfera, fixando as densidades, fixando as viscosidades. Depois eu ia variar uma segunda esfera, depois eu variar uma terceira esfera, depois eu ia variar uma densidade, depois eu variar a segunda densidade, terceira densidade, uma viscosidade, segunda viscosidade, terceira viscosidade. Eu ia fazer 3 a 9 experimentos. Certo? Mas eu tenho como já variar os experimentos fazendo um número menor, depois projetar os gráficos, e aí, de acordo com o número de experimentos que eu fiz, eu posso gerar os gráficos, e a partir dos gráficos eu vou já fazendo essas variações que eu fiz, fixar nos gráficos, por exemplo, eu gero um gráfico da força com o diâmetro, né? Com as várias velocidades, viscosidade e densidade. Depois eu vario a minha viscosidade e fixo a densidade, ou vario a minha densidade e fixo a viscosidade, e vou fazendo todas as variações possíveis e comparando os resultados. Essas variações me permitem diminuir o número de experimentos, não ter um esforço experimental tão grande. Tá certo? Isso é o que a análise dimensional faz.
Aqui eu tenho, por exemplo, uma exemplificação de um número pequeno de experimentos. Eu não precisei fazer milhares de experimentos aqui para ver o comportamento de um escoamento de uma bola, né, de uma esfera, num fluido, tanto em regime laminar como em regime turbulento. Cada bolinha dessa representa um experimento. Mas o número de experimentos foi bem menor do que se eu tivesse que fazer uma quantidade de experimentos necessária, fixando todas as variáveis e variando uma de cada vez. Eu não fiz isso aqui, eu variei todas ao mesmo tempo e fiz um número menor de experimentos. Uma observação que a gente tem já daqui é que no escoamento laminar eu tenho um comportamento decrescente e linear, enquanto que no escoamento turbulento esse comportamento não segue o padrão decrescente que se espera num fluxo laminar, por exemplo. Tá certo? Isso porque o vórtice formado na saída da esfera no escoamento laminar segue um padrão, enquanto que no escoamento turbulento esse padrão ele é quebrado pela camada limite, que não segue o mesmo padrão do escoamento laminar. Tá certo? A gente vai estudar isso mais na frente, então não vou me concentrar nisso agora. Quando eu quero estudar a semelhança entre modelos, eu preciso primeiro determinar os parâmetros adimensionais, realizar os ensaios em modelos em escala, fazer a transposição dos resultados para o protótipo e estudar as condições de operação do protótipo. Então, o que é que eu faço? Eu quero projetar um veículo, eu quero projetar um avião. Eu não vou fazer o avião de verdade, botar ele para operar, para ver se ele vai funcionar. Eu faço um modelo em escala menor, tá certo? Coloco ele num túnel de vento, né, por exemplo, para ver como é que ele voaria, o modelo voaria, e aí faço a comparação de como ele está voando no túnel de vento, nas condições do túnel de vento, e como ele voaria, aí o protótipo voaria já no tamanho normal, na velocidade, na densidade, na viscosidade, na temperatura, nas condições de voo, como é que um avião de verdade voaria se o modelo está voando daquele jeito no túnel de vento, certo? Então, essas comparações são feitas pela semelhança entre um modelo e um protótipo. Tá? A semelhança é o estudo da previsão das condições de um protótipo a partir das observações de modelos. O uso de modelos facilita nos casos em que os protótipos são muito grandes ou muito pequenos também. Microchips, né? Coisas muito pequenas também, não é fácil nem barato construir. Então, você pode tentar usar um material um pouco mais em conta, né? Fazendo em tamanho normal, natural, e depois aí você traz para um tamanho, como é que eu posso dizer? Em escala real, no caso do microchip, de nanomateriais, né? Aí você traz uma escala num tamanho mais natural, tá certo? É necessário desenvolver os meios pelos quais uma quantidade medida no modelo possa ser usada para prever as quantidades associadas no protótipo. Você precisa dar as condições para que o modelo seja estudado de uma forma que você possa prever como vai se comportar o protótipo. Né? Não adianta também você fazer um modelo se você não vai poder estudar como vai se comportar o protótipo. Existem 3 princípios para a semelhança. O primeiro é a similaridade geométrica. Todas as dimensões características do problema devem, em escala apropriada, ser mantidas. Então, você vai fazer, por exemplo, uma escala de um veículo, né? Um modelo de um veículo. Seu veículo tem que já ser a cópia fiel geométrica, inclusive em dimensões proporcionais do seu veículo real. Eu vou fazer um modelo de um veículo, mas o povo não vai saber ainda como é o meu veículo. Então, você não vai fazer um modelo do seu veículo. O seu veículo tem que ser a cópia fiel do que vai ser o seu modelo, né? Tem que ser a cópia fiel do seu protótipo, do seu veículo final. Então, você já tem que estar patenteado já o modelo, o desenho do seu veículo, porque você já vai desenhar. Está aqui um exemplo, por exemplo, um navio que vai ter 100 metros de comprimento, seu modelinho vai ter 1 metro só, ele já tem que ser a cópia fiel do seu formato. Então, quando você vê aqueles modelinhos, né, que o pessoal vende, tem um modelo aqui, ele tem que ser a cópia fiel, as dimensões proporcionais. Ele só é menor em tamanho, mas proporcionalmente ele é a mesma coisa. É mesmo que está vendo, só que em tamanho reduzido, tá certo?
mesma escala, mesmas proporções, tá? Existe também uma outra semelhança que é necessária, que é a semelhança cinemática. As velocidades que atingem o seu modelo em determinado ponto tem que ter o mesmo fator de escala para o seu protótipo. Então, por exemplo, se no modelo a velocidade naquele ponto atinge a 30 km por hora e o fator de escala é 10, no seu veículo real vai estar a 300 por hora. Né? Ele tem que atender esse fator de escala. Às vezes o fator de escala é 1, mas tem que atender o fator de escala. Tá certo? E a última similaridade é a similaridade dinâmica, que é a das forças. A força também tem que ser proporcional. Essa similaridade dinâmica ela é muito importante. Por exemplo, você vai construir um prédio, né? Numa região que tem um tufão, você tem que fazer o teste de túnel de vento para ver se quando tiver um tufão de 200, 300 km por hora, esse prédio vai suportar os ventos que passam naquele local. Tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro, mas todos conhecem. O teto lá da ECT que voou, ocorreu aquele problema porque não foi feito um teste de vento naquele teto, no modelo daquele prédio, quando foi feito. Né? O arquiteto achou que não ia dar problema e deu problema. Aquele teto ele ameaçou voar porque não foi feito o teste de túnel de vento. Né? Agora foi corrigido, está finalizado o projeto lá, mas foi um gasto a mais que se teve porque não foi feito o teste de túnel de vento naquele prédio, num local que não tem tufão, né? Apenas ventos um pouco mais fortes. Para garantir a similaridade completa, o protótipo deve ser geometricamente similar e todos os grupos π independentes devem coincidir no modelo e no protótipo. A gente vai aprender o que são esses grupos π agora. Isso está lá no livro do Sengel, certo? E o que são esses grupos π? Os grupos π, eles são a relação que existe entre as variáveis, de forma que se garanta que existe similaridade cinemática e similaridade dinâmica, tá certo? Porque a similaridade geométrica aí quem tem que fazer é quando se desenha e projeta o modelo e o protótipo, ok? Vamos pegar um exemplo aqui de um exercício. O arrasto aerodinâmico de um novo automóvel esporte deve ser previsto a uma velocidade de 50 milhas por hora, em ar, com temperatura de 25 graus Celsius. Os engenheiros automotivos criam um modelo em escala de 1 para 5. Então, o que eles estão dizendo é que o veículo modelo é 5 vezes menor que o protótipo, para testá-lo em um túnel de vento. É inverno e o túnel de vento está localizado em um prédio sem aquecimento. A temperatura do ar no túnel de vento é de 5 graus. Determine a velocidade do vento que os engenheiros devem colocar no túnel de vento para atingir a similaridade entre o modelo e o protótipo. A compressibilidade do ar é desprezível, não é depressivo, não é desprezível. As paredes do túnel de vento estão suficientemente distantes para não intervir no arrasto aerodinâmico do automóvel modelo. O modelo é geometricamente similar ao protótipo. O túnel de vento tem uma esteira móvel para simular o solo sob o automóvel, certo? Ele dá aqui, ó, os valores das densidades na temperatura de 25 graus, quando o veículo tiver lá o protótipo, a 5 graus, que é o do modelo, a viscosidade é 25 para o protótipo e a viscosidade é 5 para o modelo, tá certo? Aqui eu já vou dar um pulo e apresentar para vocês o número de Reynolds. O número de Reynolds é um número que garante essa similaridade cinemática. O número de Reynolds é dado por densidade vezes velocidade vezes a dimensão, que no caso aqui pode ser o diâmetro, mas no caso aqui vai ser a dimensão maior, D, sobre a viscosidade. Então é ρVd sobre μ, tá certo? ρVd sobre μ é o número de Reynolds, né? Deixa eu dar só um enter aqui. ρVd sobre μ. Portanto, o número de Reynolds é que me garante a similaridade ou a semelhança, tá certo? Para que exista semelhança, basta que o número de Reynolds do modelo seja igual ao do protótipo. Então, ρVd sobre μ do modelo tem que ser igual ao ρVd sobre μ do protótipo, ok? Então, vou pegar os dados. Modelo é o que ocorre a 5 graus, protótipo é o que ocorre a 25 graus, tá bom? Então,
Está aqui, ó, 5 graus, 1,269 ρ, 1,754 vezes 10 a menos 5 mi. Então, 1,269 é a densidade, velocidade é o que eu quero, e eu estou usando o D como 1, porque ele disse que a escala é de 1 para 5. Então, se eu usar D1 para o modelo, o protótipo será 5, tá certo? Então, eu tenho a viscosidade 1,754 vezes 10 a menos 5 do modelo, tá bom? Para o protótipo, é os dados de 25 graus. Então, a densidade é 1,184 e a viscosidade 1,849 vezes 10 a menos 5. E a velocidade 50 milhas por hora. Então, para eu fazer esse estudo aqui, eu vou ter que ter uma velocidade do modelo de 221,27 milhas por hora. Veja, com as condições que eu tenho, para que eu tenha um protótipo andando a 50 milhas por hora e saiba como ele vai se comportar, no meu túnel de vento, eu vou ter que ter uma velocidade de 221,27 milhas por hora para saber como o meu modelo vai reagir à minha velocidade do vento, será a forma como o protótipo vai reagir. Eu vou ver o que vai acontecer com o modelo, será o que vai acontecer com o protótipo. Então, se quando passar essa velocidade e o modelo capotar, é o que vai acontecer com o protótipo no meio da rua andando a 50 milhas por hora. É para isso que serve a análise dimensional, para que no meu túnel de vento eu veja o que vai acontecer com o meu modelo e, portanto, será o que vai acontecer com o meu protótipo. Entenderam? É assim que funciona a análise dimensional. Tá certo? Aí, olha só. Ué. Suponhamos que os engenheiros façam o túnel de vento funcionar a 221 milhas por hora para atingir a similaridade entre o modelo e o protótipo. A força de arrasto aerodinâmico sobre o automóvel modelo é medida como um balanço de arrasto. Várias leituras de arrasto serão registradas e a força de arrasto média é de 21,2 libra-força. Faça a previsão da força de arrasto aerodinâmico sobre o protótipo, a 50 milhas por hora e 25 graus Celsius. Em qual caso a força de arrasto no protótipo seria igual à do modelo? Olha só. Aqui tem outra equação que eu vou mostrar para vocês, a gente vai estudar ela mais na frente. Mas a força de arrasto é dada pelo coeficiente de arrasto vezes a densidade vezes a velocidade ao quadrado sobre a área. Ora, então eu posso dizer que o coeficiente de arrasto será a força sobre ρV ao quadrado A, né? ρV ao quadrado A, para o modelo. Só que o coeficiente de arrasto é o mesmo. Então, força ρVA ao quadrado A do modelo será igual a força ρV ao quadrado A do protótipo. Como a gente viu que a dimensão do protótipo é 5 vezes a do modelo, e a área é o quadrado da dimensão, significa que o tamanho do meu modelo, do meu protótipo, será 25 vezes o tamanho do meu modelo. O único jeito de que esta força seja igual a essa, desde que as densidades sejam iguais, é se a velocidade do modelo for 5 vezes a velocidade do meu protótipo. Certo? Então, para eu testar no túnel de vento e a força ser exatamente igual, eu preciso que a velocidade do modelo seja 5 vezes a velocidade do protótipo para contrabalancear o tamanho da área ali, que é 5 vezes maior, que é 25 vezes maior, certo? Porque como a velocidade vai ser 5 vezes, quando eu levo ao quadrado, vai dar 25 também. Ok? Então vamos em frente. Como é que eu faço para chegar nesses números que eu peguei? A força, é o coeficiente de arrasto, o número de Reynolds. Eu vou usar um teorema chamado Teorema Pi dos parâmetros repetidos de Buckingham. Certo? A professora Camila fez uma brincadeira aí, colocou o número Pi, né? Com várias casas decimais. Mas esse teorema é um teorema muito importante na análise dimensional que a gente vai aprender a usar aqui. Tá certo? O teorema Pi de Buckingham é um algoritmo para estipular os parâmetros adimensionais relacionados com a dada situação física que se deseja analisar. Não se preocupem que vocês não vão ter que voltar lá para a linguagem de programação para desenvolver um algoritmo, não. Tá certo?
Ela é uma equação dimensionalmente homogênea que envolve K variáveis, pode ser reduzida a uma relação de K menos J produtos adimensionais independentes, onde J é o número mínimo de dimensões de referência necessário para descrever as variáveis. Bom, o teorema ele é baseado na seguinte ideia. Eu posso escrever uma variável como função de N outras variáveis. Ou seja, existe uma função em que todas as variáveis dentro dessa função são iguais a zero, certo? Ou eu posso dizer que eu posso escrever um parâmetro adimensional como função de todos os outros parâmetros adimensionais de um problema. Essa minha possibilidade me permite criar um algoritmo. Esse algoritmo tem 7 passos básicos que a gente vai aprender a fazer hoje, tá certo? Os passos são mais ou menos o seguinte. Primeiro, listar todos os parâmetros. Segundo, escrever esses parâmetros, cada um desses parâmetros, na forma das suas dimensões primárias. Depois, definir quais são as dimensões primárias presentes no sistema. Depois, definir quantas são as dimensões primárias necessárias para descrever todos os parâmetros. Depois, calcular o número esperado de parâmetros adimensionais. E como é que você faz isso? Você tem o número total de variáveis, por exemplo, 5. O número de dimensões primárias, por exemplo, 3. Então, o número de variáveis, de parâmetros adimensionais, é o número de variáveis menos o número de dimensões primárias. 5 menos 3, 2. Né? Escolher qual será as variáveis que descrevem as dimensões primárias. Se você tem 3 dimensões primárias, você precisa escolher 3 variáveis para descrever a base do seu espaço vetorial. Eita danado, o professor já falou em linguagem de programação, em espaço vetorial, álgebra linear. Exatamente, mas vocês vão ver que, como é uma aplicação prática, não precisa se estressar não, tá certo? Vocês vão ver que é bem diferente de toda aquela parafernália que vocês aprenderam lá em linguagem de programação é uma aplicação prática, certo? Vocês vão entender. Depois, você vai escrever esses parâmetros adimensionais que relacionam as variáveis de interesse com as minhas variáveis que eu defini como sendo a base dos meus espaços vetoriais. Tá certo? E aí eu vou conseguir escrever o meu parâmetro adimensional que descreve minha variável de interesse em função das variáveis que eu defini como variáveis independentes. Então, o meu parâmetro adimensional é minha variável de interesse de estudo escrita de forma dependente das variáveis independentes que eu mesmo defino, certo? Então, escrever essa relação funcional. Por exemplo, o jeito mais fácil é fazer isso aqui, vocês vão entender. Só precisa atenção. Uma placa fina e retangular está imersa num escoamento uniforme com velocidade ao longe igual a v. A placa apresenta largura e altura, respectivamente, iguais a W e H. Está montada perpendicularmente ao escoamento principal. Admita que o arrasto na placa D é função de W e H, da massa específica do fluido, da viscosidade dinâmica e da velocidade do escoamento ao longe. Determine o conjunto de termos π adequado para o estudo experimental deste problema. Então, veja, ele deu a força de arrasto, né, D, tá certo? Veja que aqui ele escreve T maiúsculo, mas no meu quadro eu escrevo T minúsculo, que é tempo. T maiúsculo para mim é temperatura, tá certo? Então, D é a força de arrasto, né? E ele quer que escreva a força de arrasto como função de μ, ρ, v, w e h, tá certo? Então, quais são as variáveis de interesse? D, que é a força de arrasto, W, que é a largura, H, que é a altura, μ, que é a viscosidade, ρ, que é a densidade, e V, que é a velocidade. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Vou levar lá para o quadro e vocês vão ver como a gente faz bem rapidinho os passos todos que a gente nem percebe. Tá certo?
Então, Teorema Pi de Buckingham. Esse Buckingham aqui é igual aquele palácio da Inglaterra, tá? O nome é igualzinho. Então, vamos lá. Olha só. D como função de Mi, Rho, V, W, H. D. D, aqui eu vou escrever D como função, já como as grandezas, né? A variável D como função das grandezas primárias que o descreve. Então, só para a gente ver, D é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, massa, comprimento por tempo ao quadrado. Certo? W, comprimento. H, comprimento. Mi é viscosidade, é quilograma por metro vezes segundo. Massa, comprimento e tempo. Rho, massa por comprimento ao cubo. Velocidade, comprimento por tempo. Certo? Então, eu tenho cada uma das minhas variáveis descritas como suas grandezas primárias. Certo? Então, isso aqui eu já fiz vários passos e vocês talvez nem tenham percebido. Primeiro passo, eu escrevi quais são as variáveis. Segundo passo, eu já escrevi as grandezas primárias dessas variáveis. Tá certo? Terceiro passo é contabilizar quais são as grandezas primárias presentes. Por favor, agora é com vocês. Então, primeiro passo, quantas variáveis tem aí? Quantas variáveis eu tenho presentes? Bom, são 6 variáveis, né? Tá aqui, as 6 variáveis: D, W, H, Mi, Rho e V.
Nessas 6 variáveis, eu tenho 3 grandezas primárias, M, L e T. Com essas 3 grandezas primárias, eu consigo descrever qualquer uma dessas variáveis. Essas 3 grandezas primárias conseguem descrever qualquer uma dessas variáveis. Portanto, se eu tiver 3 variáveis que contenham essas 3 grandezas primárias, eu consigo fazer uma base para esse espaço vetorial, tá certo? Então, eu vou escolher 3 variáveis, né, para, para poder descrever minha base desse espaço vetorial, tá certo? Nesse caso aqui, o ideal é você escolher uma. O ideal é você escolher pela seguinte prioridade: escolher 3 vetores, 3 variáveis que nem tem. Uma variável não deve ter todas as grandezas para evitar que você tenha muitos cálculos. O ideal é você escolher, por exemplo, uma primeira variável que tenha 2 grandezas, uma segunda variável que tenha a grandeza que falta para completar e a terceira com o menor número de variáveis possível. Por exemplo, você não deve escolher mi, porque tem as 3, seria aumentar o número de cálculos. Você não deve escolher D, porque tem as 3. Além disso, D é função que ele quer calcular, então você deve deixar D de fora. O ideal é você começar por Rho ou V, porque tem 2 variáveis, né? Você já mataria 2 coelhos aí com a cajadada só. Então vamos escolher Rho. Rho tem M e L. Se você escolhe Rho com M e L, você fica com a necessidade de escolher V, porque é a única que tem T além do D. Então, escolhe Rho, escolhe V, você já mata o M, o L e o T. Tá certo? E depois que você escolher o Rho e V, você já fica com M, L e T. Então, você não precisa mais escolher pela necessidade de ter alguma variável. Aí você escolhe W ou H porque tem um número menor de grandezas. Tá certo? Eu escolhi Rho, V e H. Tá? Então, estou escolhendo para descrever aqui velocidade, densidade e altura. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou relacionar as variáveis que restaram, D, Mi e W, com Rho, V e H. Tá certo? Como é que eu faço isso? Como eu quero um grupo adimensional, eu vou escrever o grupo adimensional será igual à relação entre D, que multiplica Rho elevado a um expoente A, V elevado a um expoente B e H elevado a um expoente C. Tá certo? Como o π é um grupo adimensional, significa que ele é igual a cada uma das variáveis, das grandezas, elevado a um expoente zero. Π é igual a m elevado a zero, L elevado a zero e T elevado a zero. Tá certo? Então, D é igual a ml sobre T ao quadrado, que é as variáveis de D. Rho é ml ao cubo elevado a A. V é L sobre T elevado a B. E H é L elevado a C. Tá certo? Tomando M como referência para resolver a minha equação exponencial, eu tenho que fazer o quê? É só escrever os expoentes. Veja, M, 0 é igual a 1 mais A, e aí não aparece M aqui nos B e no C. Então, como 0 é igual a 1 mais A, eu tenho que A é igual a menos 1. Tomando T como referência, 0 é igual a menos 2 menos B, certo? Portanto, B é igual a menos 2. Tomando L como referência,
0 é igual a 1 menos 3A mais B mais C. Só que A é menos 1, então menos 3A fica mais 3. B é menos 2, mais B fica menos 2. Mais 1 mais 3 dá mais 4, menos 2 dá mais 2, passando para o outro lado, C é igual a menos 2, certo? Então, A é menos 1, B é menos 2 e C é menos 2. Eu já tinha dito que π era igual a D, ρ elevado a A, V elevado a B, H elevado a C. Então, D, ρ a menos 1, V a menos 2, H a menos 2. Então, vou ter que π1 é igual a D sobre ρ, H ao quadrado, V ao quadrado, certo? Ou, se eu quiser, eu posso passar esse ρh ao quadrado, V ao quadrado para o outro lado e escrever que π é uma constante, né? Porque π é um número adimensional. Então, D é igual a K, ρ, H ao quadrado, V ao quadrado, certo? Aqui é só um teste, eu estou escrevendo as variáveis, as grandezas, para verificar se D realmente dá ml sobre T ao quadrado, e realmente foi o que deu. Então, D é K, ρ, V, ρh ao quadrado, V ao quadrado. Meu grupo adimensional é D sobre ρh ao quadrado, V ao quadrado. Esse grupo adimensional, eu posso dizer que esse grupo adimensional é, por exemplo, D sobre ρh ao quadrado, V ao quadrado de um modelo é igual a D sobre ρh ao quadrado, V ao quadrado de um protótipo. Tá certo? Do mesmo jeito que eu fiz para o D, eu tenho que fazer para o Mi e para o W. Então, eu vou fazer para o Mi agora. Para a viscosidade, π2 é igual a Mi, ρ, A, V elevado a B, H elevado a C. O Mi é M sobre LT, o π é M elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero. Rho, M sobre L cubo, A. V, L sobre T elevado a B. E o L elevado a C. Fazendo as mesmas coisas, 0 igual a 1 mais A. A igual a menos 1. Para T, 0 igual a menos 1 menos B. Portanto, B igual a menos 1. Para o L como referência, 0 igual a menos 1, menos 3A, mais B, mais C. Como A é menos 1, vai dar mais 3, B é menos 1 mais 3 dá mais 2, menos 1 dá mais 1, passando para o outro lado, C igual a menos 1. Tanto A como B como C são iguais a menos 1, isso vai resultar que π2 é Mi sobre ρHV, ou Mi é igual a K ρHV, portanto, Mi vai dar M sobre LT, e está verificado que o Mi realmente é dado por M sobre LT. Para a largura, π ao cubo, ou π3, é W, ρ elevado a A, V elevado a B, H elevado a C. Faço a mesma operação, M0, L0, T0, L, M sobre L ao cubo elevado a A, L sobre T elevado a B, L elevado a C. Tomando M como referência, 0 é igual a A, portanto, A é igual a 0. Tomando T como referência, 0 é igual a B, portanto, B é igual a 0. E 0 é igual a 1 menos 3A mais B mais C. Então, vou chegar aqui C é igual a menos 1. Portanto, π3 igual a W sobre H, ou W igual a KH, que vai dar L, que é realmente a dimensão de W, certo? Então, daqui eu tenho essa minha descrição de W, né? E é essa descrição desse exercício. Aqui tem um exercício que eu deixo para vocês tentarem, certo? Porque depois dele, inclusive, já vou falar sobre os adimensionais, que é o assunto da próxima aula. Então, podem tentar esse exercício, ele segue o mesmo padrão, tá certo? Você vai fazer a análise dimensional desse problema, e aí depois é só aplicar os valores, tá certo? Segue o mesmo padrão, você vai chegar numa equação, né? Numa equação parecida, vai dar um W igual a alguma coisa, aí você vai fazer isso do modelo é igual a isso do protótipo, e aí aplica, faz a combinação das duas coisas que a gente já viu até agora, ok? Essa é a deixa que eu deixo para vocês aí. Então, gente, com isso a gente encerra a aula de hoje. Quinta-feira a gente continua isso aqui, já encerra esse assunto.
prova terça-feira, dia 17. Eu prorroguei também o prazo do questionário. E aí a gente faz a prova terça-feira e já entra no assunto da parte de escoamento interno, que é o grosso da terceira unidade, certo? Boa semana, juízo, tentem dar conta aí das coisas que vocês acabaram ficando acumulados, né? E boa semana aí para todo mundo, ok?